Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris de Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo a mais um tema. Nós vamos falar hoje sobre o quê? Nós vamos falar em a lista aqui que o pessoal mandou, nós vamos falar sobre a harmonização dos 4 elementos, sobre as 4 fases lunares. Olha a lua aqui, ó. Lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Ó, tô até romântica. Ai, não valeu nada. Enfim, crianças. Vou falar um pouquinho sobre a harmonização dos 4 elementos e a importância da harmonização desses 4 elementos para nós que somos estudantes de energia, estudantes de magia. A harmonização é um tema que eu já falei aqui no canal um tempo atrás sobre essa questão da lua, essa questão das fases lunares, da influência dessa energia sobre nós e sobre todo o nosso campo energético e espiritual também. E não só isso, né? Ele age também no nosso corpo físico, toda essa situação. Então, o que acontece? Quando nós falamos em harmonização, nós estamos falando em colocar tudo num patamar de paz. Vai ter bastante barulho, porque agora é hora que o povo está voltando para casa e aqui está descendo o ônibus, aqui está subindo o carro e o avião passa aqui em cima e eu estou na rota de 3, eu não tenho o que fazer. É assim que funciona. O que acontece? Essa harmonização eu trabalho bastante aqui. Quem tem o livro aí dos arcanjos sabe disso. Aqui dentro desse livro dos arcanjos. Esse livro, antes dele ser uma base para falar de anjos e arcanjos e para falar de pentagrama, ele também é uma base para que você entenda um pouco o processo de magia. E a harmonização dos 4 elementos é um processo de magia, sim. Por quê? Porque ele vai mostrar onde que você está com problema. Qual elemento que você está com problema? A partir do elemento que você está com problema, você consegue trabalhar a sua força e a sua energia. Sabemos que nem tudo é espiritual, né? Eu espero que vocês gravem essa informação. Nem tudo nessa vida é macumba. Zig tá aqui, o meu dragãozinho de asas tá aqui, né? Que eu ganhei. Vocês lembram do Zig? O Zig tá aqui para dizer exatamente isso. Que nem tudo é macumba, nem tudo é feitiço, não é, Zig? É isso aí mesmo, nem tudo é feitiço, nem tudo é macumba. Seus bandos de louco! Seus bandos de louco! Viu? Ele falou isso aí, eu assino embaixo. Você pode fazer a harmonização começando por 2, 3 dias cada elemento. É sempre o melhor que se faz. Por quê? Porque parece bobagem, mas não é, né? Então, nós temos, por exemplo, deixa eu achar aqui no livro. Nós temos, por exemplo, a harmonização do elemento terra. Elemento terra é o elemento preferido dos veganos, porque você só come coisas de origem da terra, você não come nada, absolutamente nada de origem animal. Então, durante a harmonização da terra, você tem o scrying. O scrying é quando você está fazendo exercício para se conectar com aquele elemento. Então, durante todos os dias que você está ali com o elemento terra, você vai brincar com a terra, você vai conversar com a terra, pelo menos 5 minutos por dia. Você vai andar descalço, você vai abraçar árvore, você vai comer muita fruta, você vai pegar um cristal e vai dormir com esse cristal durante 7 dias de harmonização. Por aí vai. Quando nós falamos do elemento água, nós falamos de 7 dias só de líquidos, e coisas pastosas. Então você não vai fazer aquele miojo e ter um macarrãozinho, não, você vai ter que beber só o caldinho do miojo. Sopinha batida no liquidificador, papinha de criança, daquelas que a gente compra na farmácia, Danone, sorvete, é só isso. Não mastiga nada, dá até uma dor aqui no maxilar, de tanto que você fica sem mastigar nada. E aí vocês têm os banhos da semana, né? Banho de água assustada. O que é água assustada? É quando você esquenta bem a panela e joga água dentro. Aí faz, a água assusta. Você tem banho de sal refinado, de sal marinho, de sal grosso. Tem banho de água de coco, tem banho de leite, tem banho de pétalas de rosa. Tem o scry da água, que é você ficar brincando com a água 5 minutos por dia. Aí você tem a harmonização do elemento ar. Comer doce a semana inteira.
Vai comer doce, bala, massa, se empaturra de tanta massa. Come à vontade, vira italiano todos os dias daquela semana, vira uma orgia de tanta massa. E aí você vai dançar, você vai brincar com o espelho, você vai brincar com o incenso que você vai acender na sua meditação, que é o seu scrying, e por aí vai. E aí você tem a harmonização do elemento fogo. Comer carne a semana inteira, fazer sexo a semana inteira, é coisa boa fazer sexo a semana inteira. Se você não tem parceiro, deixa eu te contar uma coisa, Deus te deu 2 mãos para você mexer os dedinhos no seu brilhante, né? E se você é um menininho, você mexer no seu brilhute. E aí você brinca lá e tenta entender o seu corpo, as zonas erógenas do seu corpo, como é que ele funciona, como é que ele responde à sexualidade. Comer carne, Cris, eu sou vegana, não como carne, então vamos comer muito alimento vermelho, muito tomate, muita melancia, muita beterraba, muita cenoura, para você suprir a questão da carne. Vamos dançar, vamos falar para as pessoas que nós a amamos, né? Então há uma tarefa aqui que é você dizer para alguém que você a ama, o outro você dizer para uma pessoa que você gosta, você sair, beber com os amigos, você passear, enfim, tem várias tarefas. E dentro dessas tarefas que você vai mexendo com a alimentação, você vai mexer também com aquilo que está dentro do seu interior. Então, qual que é o problema? O seu problema, por exemplo, é por causa de um amor do passado que ficou mal resolvido? Ou uma situação emocional profunda que ficou mal resolvida? Você vai ter problemas do elemento água. Já disse isso em outro vídeo, a questão às vezes da pessoa sair, ela vai passear não, né? Ela vai na padaria comprar pão e o sujeito ou a sujeita que ele não vê há um século, naquela semana da água, aquele ser humano aparece na fila. Para que aquele ser humano apareceu naquela fila, naquela padaria? Por que isso não foi 5 minutos mais tarde? Não é? Então, pois é. Então acontece esse tipo de situação quando você está fazendo a harmonização. Por quê? Porque eu tenho que saber o que me prende, o que me desgasta, o que me corrói a alma. Esse corroer da alma, ele é fundamental para que você perceba o que você está fazendo de mal para você. Aí não é os outros. Quando a magia entra, quando o feitiço entra, quando o vulgo, macumba entra em nossa vida, ele tem que ter uma porta aberta. Tem que ter algo que permite que essa magia entre. Todas as magias que eu tomei na minha vida, em algum momento eu deixei alguma portinha aberta. Em algum momento eu tive que aprender alguma coisa com aquele feitiço. Seja o feitiço que me deixou sem dinheiro, seja o feitiço que de repente me deixou doente, ou que fez o carro quebrar, ou que fez a minha vida parar. Não importa. Algo eu tenho que aprender naquela lição. Mais importante do que desfazer o que foi feito, é eu entender o propósito daquela energia na minha vida. Eu tenho que entender o propósito. Eu tenho que entender por que as pessoas saem das nossas vidas, né? Seja pela morte, seja pela separação, seja pelo desentendimento, seja pela traição. Isso tudo é um contexto do elemento água. Qual é a motivação? Qual é a vibração que eu tenho em viver? O que me motiva a fazer algo? O que me traz o impulso de resolver uma situação? Por que eu preciso entender isso? Porque o dinheiro ele nasce no chakra básico. Ele nasce de todo o entendimento que nós temos da energia sexual. Então é importante que eu entenda o porquê que essa energia está trabalhando em mim. Por que eu não me toco? Qual é a minha situação? Eu tive um abuso sexual na minha infância, eu fui rejeitada pelos meus pais, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai. Eu tive algum abuso ainda bebê ou nas primeiras idades? Não tive nenhum tipo de abuso. Eu não tenho motivação, então por quê? Porque eu não me sinto amada pela minha família? O que acontece comigo que eu não tenho motivação, que eu não luto pelos meus sonhos, que eu não luto pelos meus ideais? Então eu não gero dinheiro. Por que eu não estou me dando valor? O que me falaram que fez com que eu me sentisse menos e que hoje eu não consigo sair desse patamar? Então é uma autorreflexão muito grande para que você possa quebrar os grilhões. A energia espiritual, quando ela atua em nós,
ela atua de uma forma devastadora para a limpeza. Só que nós precisamos permitir que essa limpeza ocorra. O fogo é o verdadeiro elemento de transmutação, né? Ele é capaz de transformar em cinzas, em segundo, um prédio inteiro. Aquilo ruir em segundos. Então, da mesma forma, eu vou ter que deixar queimar a minha ignorância, o meu ego, o meu apego, para que eu consiga transformar em algo novo. No elemento ar, quais são os pensamentos que eu projeto? Quais são os sonhos que eu tenho? O que eu tenho como ideal? Como que eu idealizo a paixão? Na água eu tenho o amor, no ar eu tenho a paixão. A paixão, ela nasce do fogo, ela nasce da vontade, ela nasce da conexão da mente. A mente idealiza o outro de uma tal forma que nós acreditamos que aquilo é perfeito. E muitas vezes isso vira nada quando você percebe que a outra pessoa tem defeitos como você tem. Nem todo mundo, ninguém é perfeito, né? Absolutamente ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, eu tenho meus defeitos, você tem os seus defeitos, cada um tem os seus defeitos, não é isso? Então a gente reconhecer esses defeitos, a gente reconhecer esses bloqueios, essas dificuldades que nós temos de às vezes nos integrar, às vezes de receber um abraço, de receber um carinho, às vezes de estar na multidão, às vezes de gostar demais de multidão. Gostar demais de multidão e gostar de menos, todos eles são rotas de fuga. O porquê que eu fujo? Por que eu não quero contato? Ou por que eu quero contato demais? Tudo isso é um ponto de reflexão do elemento ar. Quais são as minhas ideias? Por que eu não coloco a minha criatividade adiante? Por que eu não luto pela ideia que eu tive? E que esses impulsos normalmente são o que levam a gente a ter uma prosperidade. Por que eu não luto por isso? É uma coisa para se observar. Como no elemento terra, como eu entendo o meu corpo? Eu consigo ficar nua diante do espelho, sem ficar me xingando, sem ficar só apontando os meus defeitos, a barriga de mais, a barriga de menos, isso a mais, isso a menos, isso aqui não tá bom. Eu consigo me observar por inteiro e me entender como um corpo, que o corpo inteiro é uma zona erógena, que o corpo inteiro ele pode ser sensível ao toque, e que não é a forma do seu corpo, a forma do corpo pode atrair no primeiro instante, mas não é isso que vai preservar a relação. Porque você pode ter o corpo mais belo do mundo e chegar na hora não dá química. E aí, como é que faz? Você não tem química, não tem nada. Então, a harmonização ela traz tudo à tona daquilo que está guardado dentro de você. Muitas pessoas não conseguem chegar ao fim da harmonização dos 4 elementos. Olha o avião passando, chamando para viajar. Breve. Então, isso é um estudo que nós devemos fazer sobre nós mesmos. E ele é o primeiro passo, porque quando eu vou entender magia, quando eu vou trabalhar a bruxaria, quando eu vou trabalhar, mexer com o invisível, eu tenho que entender que esse invisível consegue ver em mim, muitas vezes, esses pontos fracos e falhos. E é nesses pontos fracos e falhos que eles vão mexer e muitas vezes é onde a gente se derruba. Então eu queria falar isso, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre essas questões dos 4 elementos, porque ela é muito importante. É muito importante que você tenha contato, a sua respiração. Bom, se eu esquecer todas as tarefas aqui, e quiser uma coisa mais simples, eu tenho o contato com a minha respiração. Eu presto atenção na minha respiração, como é que eu estou respirando. É um exercício muito bom. Eu li até numa reportagem uma vez que a Gisele Bündchen, em momentos de extremo estresse, antes de entrar em desfiles, ela prestava atenção na respiração, ela parava tudo, ia prestar atenção na respiração dela. E era o que acalmava ela e centralizava ela para entrar na passarela. O elemento fogo, eu me toco, eu me vejo. Quando eu tomo meu banho, eu procuro sentir o sabão no meu corpo, eu procuro sentir a água no meu corpo, eu procuro me acariciar para ver, eu procuro entender aonde que me excita no corpo, qual parte que me dá arrepio, que me desperta fantasia. No elemento água, o que me desperta o sentimento, que tipo de filme me desperta a emoção, o que faz com que eu pare e me encante, né? De repente com a flor, de repente com uma lua cheia. O que faz que eu me encante com uma lua cheia quando ela tem as suas diversas fases na vida? O que faz? Eu despertar, para às vezes ficar horas e horas olhando a lua.
O que desperta a lua em mim? O que desperta, se a gente for olhar o elemento terra, o que eu estou conseguindo reunir materialmente? É aquilo que eu realmente desejo? Eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, eu tenho a quantidade de dinheiro que me é satisfatória. Como eu lido com a materialidade? Eu acredito que eu sou uma pessoa que mereço ter dinheiro e ter conforto ou não? Eu acredito que eu tenho que viver de privação. Porque se eu mostrar que eu tenho dinheiro, se eu mostrar a minha força criativa, eu posso despertar inveja, eu posso ter pessoas querendo se encostar em mim, e aí eu vou ter dificuldade de dizer não e posicionar essas pessoas. Tudo isso são pontos de reflexões, elementos. E quando a gente quer entrar num caminho mágico, muito mais do que aprender receitas, e dar-se receitas é muito fácil. Eu posso fazer um curso de 1 ano só com receitas. Mas e aí, quando acabar esse tempo de receita, vocês sabem se virar? Não, eu prefiro ensinar vocês a caminhar com a vida. É melhor caminhar, porque aí o feitiço tem mais efeito. Ok, crianças? Então é isso. Se você não adquiriu o livro dos anjos, adquira. Você vai aprender muita coisa. Abençoados sejamos todos pelos anjos. Fiquem na luz e até um próximo vídeo. Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Tchau, crianças.